E se o Super-Homem fosse um vilão? E se ao invés de salvar o mundo, ele tivesse o objetivo de o dominar? Essa é a premissa do filme Brightburn, que foi dirigido pelo David Yarovesky, mas na verdade é uma ideia do James Gunn, que é o produtor do filme. A história começa quando, em uma noite qualquer, uma nave espacial cai na propriedade da família Breyer e quando eles vão até lá, encontram um bebê dentro dela que resolvem adotar e criar como se fosse deles. O garoto cresce e descobre vários superpoderes que usa para sair por aí espalhando morte e destruição. De cara, essa ideia de inverter o Super-Homem já me despertou sentimentos mistos. Por um lado, toda a brincadeira de recontar histórias consolidadas no imaginário popular me atrai bastante. O exercício de reimaginar um personagem, dando a ele outros contextos e outras motivações, é algo bem comum no mundo dos quadrinhos e eu gosto bastante disso. Por outro lado, a história reinventada precisa ser muito cativante e bem desenvolvida para fazer eu me concentrar mais nas particularidades dela do que nas semelhanças com a original. E nos casos em que um protagonista é repensado para ser um vilão, essa tarefa é muito complicada porque convencer o público das motivações de um herói geralmente é muito mais fácil do que convencê-lo das motivações de um vilão. E será que o Brightburn conseguiu isso? Eu diria que não. Existem vários problemas nesse filme que contribuem para que ele não seja uma boa história alternativa do Super-Homem. O primeiro deles é que ele foi filmado e vendido como um filme de terror, o que deixou todo mundo curioso para saber como seria essa versão assustadora do Homem de Aço. Eu, inclusive. Mas depois de ver o filme, eu tive uma impressão fortíssima de que o compromisso da produção foi mais com o gênero do que com o roteiro. Foram vários momentos de violência explícita e agoniante, sangue e gore, mas absolutamente nada que justificasse tudo isso. Essa ideia de que o oposto da aventura colorida do Superman clássico é o terror moderno é muito superficial. Existe obscuridade na comédia, no drama, no romance, assim como pode existir cor no terror, no suspense, no gore. Só que não são os gêneros e os seus clichês que, por si só, dão todas essas nuances a uma boa história. É o roteiro. E o Brightburn parece ter sido feito para ser um filme de terror antes de ter sido feito para ser um filme. Ele seguiu todas as regrinhas do terror pop contemporâneo e acabou deixando de lado a responsabilidade de criar uma história que justificasse o terror. Quando nós olhamos para a história clássica do Super-Homem, do bebê que foi salvo por um último ato de amor dos pais biológicos, acolhido por pais adotivos que o criaram com tanto carinho e dedicação, entendemos por que o Clark se torna essa figura extremamente altruísta e dedicada ao outro. Uma criança tão cercada de amor dificilmente se tornaria um homem muito diferente disso. Ele é cheio de incertezas quanto às suas origens, frequentemente é tomado por um sentimento de solidão, tem o trauma de ter perdido os pais biológicos e depois o pai adotivo, mas mesmo assim, o coração dele permanece protegido por todo o afeto e apoio que ele recebeu durante a vida. E toda a primeira sequência do Superman do Richard Donner é dedicada a mostrar isso, a fazer o espectador entender de onde vem a humanidade do Clark, apesar de ele não ser humano. E em Brightburn, também. Assim como Clark, o Brandon é recebido por uma família amorosa, dedicada, íntegra, e mesmo assim se torna um assassino. Não existe um caminho claro que leva o personagem de um estado A para um estado B. Em um momento do filme, ele é um adolescente normal, eventualmente um pouco rebelde. Depois, há uma virada de chave, que é o contato com a nave pela qual ele chegou na Terra, e de repente ele se torna um alienígena sanguinário. A justificativa que fica nas entrelinhas é que esse contato com a nave ativa a missão do Brandon de dominar o mundo. Mas sinceramente, eu acho que isso é só um roteiro preguiçoso. Não seria muito mais interessante ver esse menino chegar em uma família abusiva e tóxica e ver o impacto dessas experiências traumáticas na pessoa que ele se torna no fim? É claro que nem todo mundo que esteve em situações de abuso tem esse mesmo destino, mas o filme teria um roteiro muito mais profundo e maduro se partisse de uma situação em que a loucura do protagonista fosse psicologicamente justificada. Ao invés disso, apela para a desculpa de que essa violência sempre esteve dentro dele, associada à própria origem genética do garoto. Essa ideia de que a informação genética de uma pessoa determina infalivelmente o seu destino foi o ponto de partida para a eugenia nazista e, antes disso, para a pseudociência racista do século XIX.
Isso já foi refutado de tantas formas, por tantas frentes teóricas diferentes, que é quase desnecessário repetir o quanto isso é absurdo e não tem absolutamente nada de científico. Não é que não exista a influência dos genes no desenvolvimento de uma pessoa. O problema está em acreditar que essa herança genética é a palavra final sobre quem somos ou sobre quem nos tornaremos. O ambiente no qual uma criança é criada é tão determinante para sua formação quanto os seus genes. E do mesmo jeito que os roteiristas de Brightburn quiseram se livrar da responsabilidade de ter que escrever uma história que justificasse a violência do Brandon, nós também nos apegamos a essa crença de que algumas pessoas simplesmente nascem más e nos livramos do peso de ter que olhar para o mundo e ver como as famílias disfuncionais e até a ausência de famílias é que justifica a violência de algumas pessoas. Você sabia que a maioria dos indivíduos que tem algum nível de psicopatia ou outras disfunções de ordem psicopatológica não se tornam violentas quando crescem em um ambiente saudável e com todo o apoio psicológico e emocional necessário? Até mesmo quando há de fato uma inclinação genética à instabilidade psicológica, o ambiente tem, na maioria das vezes, o poder para subverter isso. A história de Brightburn não se sustenta porque é muito improvável que um menino criado em um ambiente tão saudável, recebendo tanto carinho e cuidado durante a vida, se tornasse tão mal de uma hora para outra. É claro que a gente encontra exceções, mas via de regra, o amor de uma família que abraça uma criança vence qualquer coisa de ruim que ela traga na sua origem. Então nos restam duas opções. Assumir que algumas crianças já estão perdidas para sempre por terem vindo de onde vieram, ou fazer de tudo que está ao nosso alcance para mudar o destino delas. Na primeira opção, a gente segue a nossa vida escondendo a culpa para debaixo do tapete enquanto os homens violentos se multiplicam por aí. Agora, na segunda, bom, aí a gente cria os nossos super-homens. Olá, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e não se esqueça de que você pode comprar uma das nossas camisetas lá no site amevocê.com. É isso. Tchau.